Rádio Geração 2000. Música e informação. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Não saia da sintonia. 1580. Tá todo mundo ligado. Geração 2000. ZYJ 505. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro. Na Rádio Geração 2000. A luz da psicologia existencial. Com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Geração 2000. Boa tarde, os ouvintes que estão acompanhando em 1580 AM aqui em Teresópolis. E também os ouvintes que estão nos acompanhando pelo nosso site www.radiogeração2000.com.br. Lembrando mais uma vez que não deve colocar nem o tio e nem o cedilha. Bom, hoje o tema que eu estou trazendo aqui, acredito eu que seja bastante interessante. E é um tema muito preocupante, não só na área da saúde, mas principalmente para as pessoas que, de uma certa maneira, têm um convívio com esse tema que eu vou abordar hoje para pensarmos a respeito e termos um certo cuidado. Qual é o tema de hoje? Hoje eu vou falar sobre o alcoolismo. Alcoolismo que, na maioria das vezes, não afeta apenas a pessoa que sofre dessa doença. O alcoolismo ele é uma doença. E as pessoas que estão relacionadas ou têm alguma relação com a pessoa que tem o alcoolismo também acabam sofrendo em virtude do alcoolismo trazer várias questões, não só questões de ordem fisiológicas, biológicas, mas principalmente psicológicas para quem está sofrendo e para quem também tem a relação com a pessoa que sofre dessa doença. E é muito complicado mesmo. Para algumas pessoas até acreditam que o alcoólatra seja uma pessoa extremamente fraca, mas não é muito bem por aí. O alcoolismo ele vem crescendo a cada dia, os fatores são diversos, a gente vai ver hoje aqui, mas a ideia é justamente podermos pensar, ajudar essa pessoa e principalmente que essa pessoa que sofre dessa questão, dessa enfermidade, ele possa também se ajudar. É importante que ele possa perceber o que ele está escolhendo, o que ele está fazendo. E essa percepção, de uma certa forma, pode auxiliá-lo nessa questão muito delicada. Mas assim, talvez você conheça alguém que já tenha até dito a você o seguinte: não se preocupa não, eu sei o momento exato de parar de beber. E talvez essa pessoa também possa até dizer assim: esse vai ser meu último copo. A partir de agora eu não vou beber mais, eu vou parar de fato, eu tomei consciência dessa situação. Só que na realidade você acaba percebendo que a pessoa não parou. E muitas vezes até piorou. O que antes ela vinha bebendo passou a duplicar ou triplicar ou quadruplicar o que ela vinha ingerindo de bebida alcoólica. E a questão aí é: por que o dependente alcoólico não consegue abandonar esse vício? Por que é tão complicado? E é complicado mesmo. Para quem está de fora, parece algo simples, né? É só parar e acabou. Não é assim. Existem várias questões. E, dentre elas, não diz respeito apenas à questão do tipo de bebida que a pessoa está fazendo uso
ou mesmo o tempo que ela faz uso da bebida alcoólica e mesmo a questão da quantidade. Pois é, a dificuldade ela vai residir justamente nessa necessidade incontrolável de ingestão do álcool. O alcoólico é muito difícil para ele ficar sem a bebida. Ele invariavelmente ele vai sentir vontade, ele vai buscar de alguma forma, e se isso não acontecer, vai ser um problema para ele. Porque na realidade, como a bebida já está fazendo parte da sua vida, e não só parte no sentido físico, mas principalmente psicológico. Daí, muitas vezes, ele receber, né, essa denominação, né, que é uma denominação equivocada, de que é uma pessoa que é fraca, que não consegue, e não é muito bem por aí. O alcoólico realmente ele vai ter dificuldade porque aquilo já está fazendo parte da questão física dele, já está no corpo, e da questão psicológica no sentido dele precisar da bebida por algum motivo que seja. Alguma dificuldade que ele sinta em lidar com a vida, alguma problemática que ele não consiga resolver, questões de ordem pessoal ou questões no trato com outras pessoas, no manejo com outras pessoas. Então, por conta disso, ele vai ter essa dificuldade de ter que abandonar o álcool. E aí, ele vai precisar ingerir ainda mais. É aquela famosa questão da tolerância. A pessoa bebe, em média, aí 20 doses e daqui a pouco a pessoa já está bebendo 25, 30, 40 numa semana. Então a pessoa ela vai aumentando a tolerância em relação ao álcool e aí por conta disso ela vai precisar de mais. Porque se ela não tiver com aquela taxa de álcool no corpo, ela vai sentir aí os efeitos, que é a famosa síndrome da abstinência. Mas o que vem a ser de fato essa questão do alcoolismo? O alcoolismo, para quem não sabe, é também conhecido como síndrome da dependência do álcool. Ela é uma doença de ordem crônica, com comportamentais e de ordem socioeconômica também. E tem como aspecto principal a questão do consumo do álcool, no qual o usuário se torna gradativamente tolerante a essa intoxicação causada por essa droga, ou seja, com o passar do tempo ele vai precisar de mais, a tolerância vai aumentar. O que ele antes ingeria já não é mais o suficiente, ele vai precisar de uma dose muito maior. E também vai desenvolver aí sintomas e sinais da famosa síndrome da abstinência. O que é a síndrome da abstinência? É quando justamente a pessoa não tem mais aquela droga, até porque o álcool é considerado uma droga, e ela vai sentir vários efeitos justamente por essa falta dessa substância, ou seja, tremores, distúrbio, irritabilidade, muitas vezes pode ter delírios ou convulsões. Então a síndrome de abstinência, para quem não sabe, é quando a pessoa ela não tem mais aquela substância que ela vinha fazendo uso. E não tendo mais essa substância, ela vai sentir todos esses efeitos. E que para o alcoólatra, é algo devastador. Porque ele pode beirar aí as raias da raiva justamente para tentar voltar àquele seu equilíbrio no sentido que eu digo do álcool. Que é justamente o álcool que vai fazer, de uma certa maneira, fazer com que não haja essa síndrome da abstinência. Mas, por um outro lado, ele tentando não sentir a síndrome da abstinência, ele vai aí aumentando a tolerância do álcool. Por isso que os alcoólatras, eles a cada dia que passa, eles vão aumentando mais e mais a sua tolerância, tentando aí fugir da síndrome da abstinência. Só que essa fuga, de uma certa maneira, acaba virando uma prisão, porque ele vai ter necessidade de poder aumentar a sua dosagem. Agora, não sei se é do seu conhecimento, mas segundo aí estimativas, acredito eu que já esteja até defasado o que eu vou falar aqui agora, 10% da população brasileira
ela sofre do alcoolismo, sendo que os homens eles são afetados aí em 70% e as mulheres têm aí um percentual em média de 30%, ou seja, muito maior no sexo masculino do que no sexo feminino. Mas se bem que isso já vem se modificando ao longo do tempo. As mulheres também podem ter, todo ser humano, assim como homens e mulheres, podem ter essa questão do alcoolismo e vem subindo gradativamente devido ao uso abusivo do álcool. Mas quando é que a gente pode, de fato, perceber o alcoolismo, quando ele pode, de fato, se tornar uma dependência? Quando justamente a pessoa perde o controle da sua própria vida. Ou seja, o consumo aí ele passa a ser algo incontrolável. A pessoa ela não consegue perceber uma outra forma de atuação. O tempo inteiro ela vai querer mais, o tempo inteiro ela vai buscar mais, é capaz até de lesar a própria família para ter o álcool. Ou seja, vai usar o seu dinheiro, as suas posses, justamente para poder ter mais álcool, conseguir mais. E isso vai fazendo com que a pessoa ela vá se perdendo. Ela vá deixando de saber administrar a própria vida. E entra aí, como já falei anteriormente, a síndrome da abstinência, onde vai afetar sintomas físicos e psíquicos quando houver essa interrupção da ingestão do álcool. E justamente nessa tentativa de não entrar nessa abstinência que ela vai justamente procurando ingerir mais álcool. Mas é o que eu costumo dizer, é uma fuga que acaba se tornando uma prisão. A pessoa tenta escapar de uma síndrome de abstinência, ou seja, da falta da substância, só que ela, nessa tentativa de fuga, ela vai ampliando, vai aumentando a sua dosagem. E aí entra a dependência. A dependência ocorre quando na realidade ela já não tem mais esse controle, no sentido de que, bom, nessa semana eu posso beber por uma questão social, por uma festa, por uma festividade, mas a pessoa, o alcoólatra, muitas vezes ele não consegue administrar isso, ele não consegue controlar isso. Ele acaba bebendo compulsivamente. É claro que aí vem aliado de vários fatores, questões que de repente essa pessoa possa estar passando, e o álcool aí surge como uma válvula de escape. A pessoa ela pode ter uma dificuldade em ter que lidar com uma situação e o álcool entra aí como um amigo, entre aspas, que pode abrandar a dificuldade que essa pessoa tenha para se relacionar com um devido problema. Que ela até ela possa se relacionar, mas ela encontra uma dificuldade. Então o álcool entra aí como uma forma de tentativa de burlar a dificuldade da pessoa se relacionar com alguma questão problemática. E aí, essa pessoa, evitando a síndrome da abstinência, ela entra aí na saliência do consumo, ou seja, a droga, o álcool, até porque o álcool é uma droga, torna-se muito mais importante do que tudo mais na sua vida. E isso acaba atrapalhando não só a própria pessoa, mas quem está se relacionando com ela. Porque a pessoa ela deixa de participar de eventos sociais, muitas vezes ela pode não ir ao trabalho, vai faltar ao trabalho, ela vai de repente ter problemas de relação com seu parceiro ou sua parceira, em virtude do álcool. Questões da agressividade podem aumentar e aumentam mesmo. Então isso tudo vai afetando a pessoa de uma forma onde não é só ela uma vítima, mas as pessoas que estão ao seu redor tornam-se vítimas também, em virtude justamente da pessoa não conseguir, naquele momento, perceber que de fato ela não está trazendo bem-estar nem para ela e nem para as pessoas que estão se relacionando com ela. E isso, obviamente, acaba atrapalhando a sua vida, a ponto de muitas pessoas aí se separarem porque o marido é alcoólatra ou a mulher é alcoólatra. E existe aí uma dificuldade muito grande em ter que se relacionar com essa situação, e é mesmo, não é fácil. Então essa questão do alcoolismo é algo muito sério e deve ter uma atenção muito grande no sentido de procurar
a pessoa procurar uma ajuda, o que também é um pouco complicado. Mas assim, então por que algumas pessoas acabam desenvolvendo alcoolismo e outras não? Por que uma parcela de pessoas acaba se enveredando para a questão do alcoolismo e outras não? Qual é a diferença? Será que existe uma diferença? Na realidade, de acordo aí com os estudos que já vêm se realizando há um bom tempo, não se sabe ao exato o motivo de que algumas pessoas teriam uma propensão e outras não. O que pode se constatar é que algumas facilidades em relação a essa questão do alcoolismo. Por exemplo, o tipo de vida que a pessoa leva é um fator não determinante, tá? É um fator que pode propiciar a questão do alcoolismo. A pessoa pode levar um tipo de vida tão estressante que ela, não sabendo lidar com esse tipo de vida, ela acaba usando aí o álcool como uma forma de tentar apaziguar esse estresse, né? Pressões da própria vida. A pessoa talvez tenha uma dificuldade muito grande em ter que lidar com certas pressões e aí ela vai fazer o uso do álcool para tentar dar uma amenizada. Depressão também. A pessoa não sabendo exatamente o que fazer da própria vida, vai tentar usar aí o álcool como uma forma de também minimizar essa dificuldade nessa relação. Ansiedade muito grande também pode acontecer. Problemas de relacionamento também pode propiciar. Isso que eu estou falando aqui não é uma norma. Porque senão todas as pessoas que tivessem uma vida extremamente estressante, elas se enveredariam para o álcool. Não é assim. E claro, vai depender muito da postura da pessoa em relação à sua própria vida. Essa postura vai determinar justamente a forma como a pessoa vai conduzir a sua vida. Ou seja, algumas pessoas, mesmo em dificuldades, elas conseguem, de alguma forma, se relacionar com essa dificuldade sem que ela precise fazer uso de alguma droga, principalmente o álcool. Numa espécie, ou pelo menos numa tentativa de fuga e não querer se deparar com uma dificuldade. Não são todas as pessoas que fazem isso, mas algumas, por algum motivo, elas acabam fazendo uso do álcool para tentar aí suportar, ou melhor dizendo, aceitar essa dificuldade. E também nós devemos lembrar aí as questões de ordem genética, e que isso de fato procede. Ou seja, pessoas que já têm questão de alcoolismo na família têm uma grande propensão, sim. E aí deve ter um cuidado em relação à questão do álcool. Não estou querendo dizer que a pessoa que tem caso na família, que todos na família vão ser alcoólatras. Não é isso. Mas deve-se ter um certo cuidado. Até porque já foi constatado que filhos de pais com propensão de contrair o alcoolismo, eles têm maior tolerância em relação ao álcool do que filhos de pais que nunca fizeram uso de álcool. Ou seja, são pessoas que podem tomar doses e mais doses e mais doses de álcool e a tolerância for aumentando. Ou seja, e essa tolerância subindo vai fazer com que a pessoa acabe precisando ingerir mais álcool. Diferente daquelas pessoas que não estão acostumadas e que na realidade elas não têm tanto essa propensão. Então a tolerância ela não vai ser tão alta. Pelo contrário, já não tem caso na família, então a probabilidade de ser muito menor nesse caso. Então deve-se ter muita atenção em relação a isso, porque de fato procede, né? Pessoas que têm na família casos de alcoolismo devem ficar atentas em relação ao comportamento dos seus filhos, dos seus netos, em relação a essa questão do alcoolismo, que é algo que de fato afeta mesmo. Agora, um outro aspecto importante que vale salientar é que existe aí uma certa confusão em relação ao abuso de álcool e ao alcoolismo. Abuso de álcool e alcoolismo seria a mesma coisa? Não, não é. O abuso de álcool, ele não inclui numa vontade aí incontrolável da pessoa. A pessoa não tem perda
da sua própria vida, ou não tem uma dependência física. O abuso de álcool ele acontece, né? Uma pessoa exagerou aí na bebida, mas ela não tem vontades seguidas, consecutivas, de querer ainda ingerir mais álcool. O alcoólatra não. Ele ingere uma grande substância, uma grande quantidade, só que isso é algo contínuo. Ou seja, toda semana ele vai fazer uso de álcool, ele precisa daquilo ali. É algo necessário para ele, senão ele não consegue sobreviver. Diferente do abuso de álcool. O abuso de álcool, a pessoa utiliza uma grande quantidade, ou pode vir a utilizar, só que ela não tem esse desejo voraz que o alcoólatra tem. Então, só para você saber, existe uma certa diferença entre o abuso de álcool e o alcoolismo. E como é que nós podemos saber se uma pessoa corre ou não o risco de desenvolver alcoolismo? Bom, dentro aí das estimativas dos estudos apontados, homens que tomam de 15 ou mais doses de bebida alcoólica por semana, mulheres que tomam de 12 ou mais doses de bebida alcoólica por semana, e qualquer pessoa que tome mais de 5 doses de bebida alcoólica por vez, pelo menos uma vez na semana. Para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, uma dose de bebida alcoólica equivale a uma garrafa de cerveja, que é 350 ml, ou uma taça de vinho, que é 150 ml, ou também uma dose de bebida destilada, exemplo, vodka, que equivale a 45 ml. Vamos pegar então o exemplo aqui da cerveja. Para uma pessoa ter o risco, não estou dizendo que ela é um alcoólatra, mas tem o risco, né, de entrar nessa questão do alcoolismo. Vamos pegar o exemplo aí da cerveja, que a garrafa tem 350 ml. Essa pessoa vai ter que tomar numa semana ou toda semana de 15 ou mais garrafas toda semana. Ela entra aí num grupo de risco de que essa pessoa pode vir a desenvolver ou não. Pode acontecer ou não. Então, para saber se uma pessoa pode desenvolver, segundo esses estudos, né, no caso dos homens, 15 doses, ou seja, a pessoa teria que beber 15 garrafas de cerveja toda semana, ou mais. E as mulheres, no caso, de 12 ou mais doses no caso do exemplo, de garrafas de cerveja. Então, nessa questão do gênero homem-mulher, essas pessoas estariam enquadradas nesse grupo de risco se elas alcançassem esse número que eu coloquei aqui como exemplo. Agora, isso não quer dizer que a pessoa fazendo isso, ela vai ser colocada como alcoólatra. É isso que eu estou querendo deixar bem claro. Não é porque a pessoa, eu bebo 15. O que tem que ser observado aí é se de fato ocorre uma constância, se de fato a pessoa não consegue se controlar em relação ao uso do álcool, ou seja, a pessoa o tempo inteiro ela sente vontade, indiferente se é uma festa, uma comemoração, ela precisa daquilo, ela já acorda querendo beber. Então, esses são os aspectos que as pessoas devem ter o certo cuidado. E principalmente a questão comportamental. A forma como a pessoa lida com a vida. Ou seja, se aparece uma dificuldade, a pessoa vai lá e faz uso do álcool. Ou seja, em vez de ela entrar em contato com a situação problemática, ela vai fazer o uso do álcool para justamente tentar evitar entrar em contato com essa situação. Então, são aspectos que devem ser observados para justamente configurar ou não uma questão de alcoolismo. Agora, no caso de essa pessoa se enquadrar nesse parâmetro, quais são aí os primeiros sintomas que possam vir a aparecer nos comportamentos? Um principal aí é que ela não reconhece que ela é usuária. Ou seja, você conversa com a pessoa e ela sempre vai dizer, não, mas eu bebo só socialmente, mas eu controlo, eu sei administrar, eu sei o momento de parar, só que você percebe que ela não para. E você percebe que cada dia que passa ela está fazendo mais uso. Então, um dos aspectos aí é que a pessoa não reconhece que de fato ela é um usuário. Que para ela não tem problema nenhum. A qualquer momento ela para. Só que você percebe que ela não para. Prejudicar a própria saúde, obviamente,
São pessoas que muitas vezes elas vão, pelo uso excessivo, questão do fígado, do pâncreas, questão circulatória, do coração, do cérebro, vai afetando gradativamente. Questão da pessoa que pode também muitas vezes estar sozinho, ela pode vir a fazer uso do álcool como uma forma de tentar aplacar essa solidão. Pode acontecer, não estou dizendo que é uma norma. A pessoa pode se tornar extremamente agressiva, principalmente quando não tem a possibilidade de ter acesso à bebida alcoólica. Se ela souber que ela não tem esse acesso, ela pode ficar extremamente agressiva. Diferente dela saber que ela tem a possibilidade de ter essa facilidade de poder saber que ela, a qualquer momento ela pode ter aí a bebida. Ela pode também afetar aí a sua vida social, ou seja, deixa de participar de eventos, deixa de repente trabalhar, começa a faltar em excesso, em virtude da questão do álcool, né? A questão de ordens neurológicas, até porque o álcool afeta muito a questão neurológica. O seu desempenho começa de fato a cair, porque o álcool ele vai debilitando ao longo do tempo a pessoa, né? A pessoa também começa a exalar um cheiro muito forte de álcool, não só na pele, mas também nas roupas, muito comum, né? A pessoa que convive com a pessoa que ingere muito álcool, ela sabe, ela já percebe de longe. Mas assim, esse uso excessivo do álcool vai trazendo muitos malefícios para a pessoa e acredito eu, principalmente para as pessoas que têm o convívio, porque a pessoa muitas vezes ela não percebe ou percebe, mas não quer aceitar, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, as famílias querem ajudar, só que a pessoa acha que ela não precisa de ajuda. E aí vai começar uma bola de neve, porque a família quer ajudar, mas a pessoa acredita que não precise. E ela acha que pode administrar isso, e muitas vezes não pode. É necessário que ela reconheça que ela precisa de uma ajuda. É que nem a questão mesmo do próprio atendimento clínico. Se a pessoa acredita que ela não precisa, tudo bem, é uma escolha. Eu não estou aqui dizendo que todas as pessoas precisam fazer terapia, né? É uma escolha da pessoa procurar por alguma dificuldade que ela tenha. Mas assim, no caso do alcoólatra, é um pouco mais complicada essa questão, porque não só envolve questão psicológica da própria pessoa, mas envolve a sua relação com o mundo, envolve a sua relação com outras pessoas. E isso de uma forma, de maneira implacável, acaba afetando a sua vida de uma forma geral, né? Questão por menos. O excesso do álcool como dependência. A gente pode ver aí a degeneração do cérebro ao longo do tempo. A pessoa começa a esquecer, começa a falhar a memória, e é muito comum. Depressão e um possível suicídio. A pessoa começa a ficar extremamente triste, principalmente quando não tem o uso do álcool, não tem a possibilidade para. E a pessoa pode entrar nessa questão e cair nessa questão do suicídio, perda de memória, que eu acabei de falar, danos aos nervos, laringe, faringe, esôfago, câncer do fígado, sangramentos do esôfago, hepatite alcoólica, cirrose do fígado, pancreatite, desnutrição. Essa desnutrição acontece porque a pessoa, devido ao excesso de álcool no organismo, ela não consegue mais absorver as vitaminas necessárias no caso que ela faz uso numa alimentação. Então o álcool acaba de uma certa maneira impedindo, né, que isso aconteça. Danos ao músculo do coração, que já não começa a funcionar de uma maneira adequada. No caso dos homens, dificuldade de ereção, e no caso das mulheres, suspensão da menstruação. Então olha só, são vários aspectos que acabam aí afetando o ser humano nesse uso exagerado do álcool. E, claro, entram aí as questões da violência, que acontece muito. A pessoa muitas vezes até culpa o álcool, né? Ah, ele me bateu porque o álcool... Não, ele participa dessa situação. O que ele pode fazer é aflorar isso na pessoa. Se a pessoa já vinha fazendo e ela faz ingestão de bebida alcoólica e isso se potencializou, não é culpa do álcool. Até porque o álcool ele não escolhe. Quem escolhe é o ser humano. Então é o ser humano que faz uso do álcool. Não é o álcool que vai fazer uso do ser humano. Então essa questão de ter que potencializar a violência porque é culpa do álcool
Ele pode ajudar, mas talvez a pessoa já venha tendo aí esse tipo de comportamento que o álcool, sim, aí ele pode favorecer com que isso de fato fique mais exacerbado, que apareça mais. Aí nesse ponto realmente acontece. Agora, o alcoolismo tem cura? Essa talvez seja a pergunta que se façam, somente os supostos alcoólatras, né? De acordo com os estudos, eles alegam que não, pois o dependente, mesmo estando já há muito tempo fazer uso da bebida alcoólica, ele pode voltar a beber mais uma vez. Ou seja, o tratamento vai querer aí muita determinação da pessoa, vai ter que passar por uma desintoxicação, ou seja, vai ter que tirar aí a questão do álcool do seu organismo. Muitas vezes pode ser usada a medicação em virtude até dessa questão da síndrome da abstinência, pelo menos no primeiro momento, onde a pessoa não vai ter o uso do álcool e ela precisa aí de uma certa maneira ter um certo controle para justamente saber se relacionar com essa falta da substância, o que para muitas pessoas de fato é complicado, né? Não tem a substância e como é que vai ser? A pessoa, ela muitas vezes ela fica raivosa, ela começa a ter delírio justamente pela falta de substância no organismo. E entram aí as questões das dificuldades em se relacionar com certas questões. Muitas pessoas, em virtude da suposta dificuldade, elas acabam fazendo uso do álcool como uma espécie de uma fuga. Ou seja, eu estou com uma situação problemática, né? E aí a pessoa, em vez de ter que encarar, ela acredita que é difícil ter que lidar com isso, é complicado, ou que ela não vai saber lidar. Aí o álcool entra como uma espécie de uma muleta, como um amparo para a pessoa tentar ou escapar da situação, porque ela vai se entorpecer e não vai precisar entrar em contato. É que nem o caso daquelas pessoas que muitas vezes dormem demais. Tem pessoas que muitas vezes elas preferem dormir muito. Talvez isso aí, primeiro tem que ir ao médico verificar, mas também tem aspectos no sentido comportamental, no sentido de que a pessoa não está querendo lidar com a própria vida. Então eu prefiro dormir do que ficar acordado. O ficar acordado torna-se um problema muito grande. A pessoa pode não tá querendo lidar com certos problemas, então a única forma de eu não lidar com certos problemas é o quê? Dormir. Eu durmo, os problemas não aparecem, a não ser que eles apareçam no sonho. Mas assim, o estar desperto torna-se um problema. E no caso do álcool, a pessoa fica entorpecida e ela não precisaria ter que lidar com uma situação problemática. Então é importante que as pessoas que têm um convívio com essa questão de pessoas com alcoolismo entenderem que existe aí uma dificuldade muito grande, mas que também é importante que essa própria pessoa, né, o chamado alcoólatra, ele reconheça a sua responsabilidade nessa situação. Porque, como eu falei antes, a dificuldade do tratamento aí do alcoolismo é justamente a pessoa reconhecer que ela precisa de uma ajuda. Se ela não reconhece, o que ela vai querer melhorar? Nada. Se eu não reconheço que eu tenho um problema, para que eu vou buscar terapia? Não vou buscar, eu não preciso. Mas se eu reconheço que eu estou com um problema, não estou sabendo lidar direito com ele, não estou entendendo, não estou conseguindo compreender, eu me responsabilizo por isso. E no mesmo caso entra a questão não só para o alcoolismo, para outras questões também. É importante que a pessoa reconheça a escolha. O que acontece muito por uma questão de pena, de dó, é que as pessoas acabam protegendo. Ah, poxa, coitadinho, pô, vai lá. Eu até entendo isso, mas é importante que a pessoa reconheça que ela está fazendo esse uso. Porque ela reconhecendo isso, ela vai poder fazer alguma coisa para mudar. Se a cada momento eu ajudando uma pessoa e de uma certa maneira não propicio que ela perceba que ela de repente está bebendo em excesso e está fazendo mal para ela mesma, está caindo na rua, está brigando com a família, se ela não percebe isso por uma escolha própria, indiferente se é por questão do álcool, ela não torna-se responsável. Ela vai continuar fazendo. Porque, de uma certa maneira, tem sempre alguém protegendo, tem alguém aí permitindo que ela possa perceber isso. E não permitindo, ela vai achar que, na realidade, não precisa de ajuda. Ah, essas questões todas acontecem de vez em quando, mas aí sempre vem alguém e me ajuda, e aí tá tudo bem. Quer dizer, tudo bem não.
porque aí começa tudo de novo. Então é importante, volto a falar, a ajuda, sim, mas mais importante é a própria pessoa se ajudar. Reconhecer que de fato ela precisa, né? No sentido de que, bom, eu não estou bem, eu não estou conseguindo saber lidar e por conta disso eu estou fazendo uso do álcool, então o que eu preciso fazer para poder modificar a situação? O que eu preciso eu mesmo fazer para mudar essa dinâmica? Porque senão vai ficar sempre acontecendo isso, é uma bola de neve, a coisa não para, né? A pessoa tem um problema, vai lá, entra o problema, sumiu. Daqui a pouco vem outro problema, aí a pessoa vai lá, faz uso mais uma vez do álcool, daqui a pouco sumiu. Aí vem uma outra questão, a pessoa mais. E é interessante que a pessoa possa perceber dessa sua postura. Porque muitas vezes a postura é que vai determinar a maneira como a pessoa vive. Se a pessoa escolhe fugir dos problemas, ela não vai enfrentar a si mesma. Ou seja, ela não vai querer aprender, ou melhor dizendo, ela não vai querer criar saídas. Ela vai achar que a vida é assim mesmo e eu tenho é só que cumprir. Não é por aí. Vou lembrar que cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma escolha. E essa escolha é uma escolha, não é por A e B, mas é uma escolha que torna-se responsável. E essa responsabilidade, ela afeta cada um de nós. Porque no caso do alcoólatra, ele não está sozinho. Ele tem pessoas à sua volta, familiares, amigos, mulher ou marido, que seja filhos. E isso, de uma certa maneira, vai afetar todos eles. Então é importante essa responsabilidade para que a pessoa justamente possa ir buscar uma ajuda e, a partir dessa ajuda, ela dá uma nova forma. É claro que isso tudo que eu estou falando aqui não é simples, não é fácil. Demanda vontade, demanda determinação, demanda coragem, mas é necessário para que a pessoa possa restabelecer um bem-estar na sua própria vida e principalmente na vida com que essa pessoa tem em relação a outras pessoas, tá? Bom, vou dar uma paradinha aqui agora, um break, e daqui a pouco a gente continua falando sobre a questão do alcoolismo, tá bom? Então, uma paradinha e até já, a gente já volta. Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Super feirão de botas nas lojas Paraibana, você não pode perder. Botas feminina de camurça de R$ 59,90 por R$ 39,90. Botas de cano baixo, diversos modelos, de R$ 89,90 por R$ 59,90. Botas montaria de R$ 149,90 por R$ 89,90. Botas infantil e baby pelo menor preço da cidade, a partir de R$ 29,90. Pensou em comprar botas de qualidade e com menor preço da cidade? Pensou Lojas Paraibana, Avenida Luçumeira 340, próximo ao Colégio Estadual. Olá, estou aqui para me apresentar. Bom, estou com uma nova pintura. Agora eu tenho um sistema de calefação que vai deixar meu interior ainda mais agradável. Tenho selo verde, pois faço questão de estar de bem com a natureza. Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Bom, dando continuidade ao programa de hoje, para você que está ligando a rádio agora ou acessando a internet, eu sou o Marlos Córdova e hoje eu estou trazendo aqui o tema alcoolismo, tema bastante complexo, delicado, e acredito que você tem interesse em saber alguma coisa do alcoolismo e principalmente no sentido de um tratamento, o que é possível ser feito. Bom, primeiro bloco, então, eu falei aí de uma maneira abrangente a questão do alcoolismo, quais são os seus efeitos, os seus sintomas, os problemas oriundos da pessoa alcoólatra, o que isso pode afetar na própria vida e na vida das pessoas que ele tem relação, e de fato acaba afetando bastante. E agora eu vou trazer aqui o posicionamento do existencialismo em relação ao alcoolismo. E o existencialismo, ele não procura tratar ou acompanhar o problema. Ele, na realidade, ele vai acompanhar a pessoa que traz alguma questão. Seja ela alcoolismo,
depressão, qualquer outro aspecto. Então o existencialismo ele não olha, eu vou acompanhar um alcoólatra. Não, eu vou poder acompanhar uma pessoa que está trazendo uma questão. Por que essa diferença? Porque na realidade, no existencialismo entende-se que a pessoa, o ser humano, é que estabelece a relação com o mundo. E dentro dessa relação, ele vai de uma certa maneira se mostrar como ele está naquele momento. E dentro dessa aparição, ele vai aí revelar ou desvelar, melhor dizendo, o seu jeito de ser. Se ele está com alguma questão, então nós vamos dar muito mais um enfoque nessa dificuldade em ter que lidar com alguma coisa do que propriamente com alguma doença. Porque se nós resolvermos focar a doença, nós vamos esquecer o ser humano. E o ser humano, ele está em primeiro plano. Se ele tem algum problema, se ele tem alguma questão, é por ele que vai ter a resolução. Da mesma maneira que é por ele que aparece alguma questão, é por ele mesmo que ele vai encontrar, ou melhor dizendo, que ele vai criar uma saída. E isso tudo que eu estou falando aqui tem a ver com essa questão da escolha. A escolha que essa pessoa está fazendo, essa responsabilidade que a pessoa está fazendo. Eu falei muito sobre isso no primeiro bloco, que é necessário que a pessoa reconheça que ela precisa de um auxílio. Se ela não reconhecer isso, como é que ela vai buscar um auxílio para melhorar em alguma coisa? Não vai ter como. E nessa questão do alcoolismo, é muito mais interessante, pelo menos pelo meu modo de ver, não uma tentativa de uma explicação, mas de uma tentativa de compreensão. A explicação é sempre algo que está fora do sujeito, do indivíduo. Ou seja, eu explicar alguma coisa para alguém não vai fazer com que ela se modifique. Às vezes as pessoas têm uma certa visão em relação à psicologia, achando que o psicólogo vai lá explicar, e aí a pessoa, então é isso que eu tenho, então tá bom, e a pessoa entende e tudo se modifica. Não é assim, não. É interessante esse papel do psicólogo, porque ele não é guru. Ele não está aqui para poder direcionar a vida de ninguém, mas sim no sentido de auxiliar aquela pessoa onde ela possa encontrar a própria compreensão. Do momento que a pessoa encontra a própria compreensão, ela pode fazer uma mudança. Explicar alguma coisa para a pessoa não vai fazer com que ela mude. Você tem isso, isso e isso, então por causa disso você faz uso do álcool. Não vai fazer com que ela se modifique. A modificação ela só pode acontecer do momento que a pessoa compreende a si mesma. Ela mesma vai fazer essa compreensão. É claro que o terapeuta nesse ponto ele vai auxiliar nessa compreensão onde a pessoa talvez tenha uma dificuldade de poder se perceber. E dentro dessa compreensão, a doença, como é colocada de uma maneira geral, ela não é vista como um desequilíbrio, não. Ela é vista justamente como uma tentativa de equilíbrio. Ou seja, vamos pegar um exemplo. A pessoa que está fazendo uso do álcool por uma questão de não saber lidar com certos problemas pessoais. Ela está tentando buscar um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Que ela não está conseguindo saber se relacionar com algumas questões, então ela faz uso do álcool. Mas isso não é uma problemática? Sim, é. Mas a pessoa precisa perceber isso, que provavelmente ela até então não percebeu. A única coisa que ela sabe eu tenho um problema, eu preciso usar o álcool para não ter que lidar com o problema. Ela precisa entender, ela precisa compreender que ela está fazendo essa escolha e os motivos dela estar fazendo essa escolha. Ela pode acreditar que ela não é capaz de lidar com o problema, ela pode acreditar que não vai saber resolver os problemas da sua vida. Então isso tudo fazem parte dessa tentativa desse equilíbrio. Então a questão de doença por existencialismo não é que não exista, mas é vista mais como uma tentativa de reequilibrar a sua vida. É claro que essa tentativa ela não é uma das melhores tentativas, mas como eu costumo dizer, nem toda escolha é sábia, mas ela não vai deixar de ser escolha.
O que é importante a pessoa perceber aí é o motivo da sua escolha. Qual é o motivo que a pessoa faz uma escolha pelo álcool? O que leva a pessoa a escolher o álcool? É claro que eu estou falando aqui em situações específicas. No caso de pessoas que têm casos na família de alcoólatras, e aí entra a questão genética, isso também é uma influência. Né? Tem aí uma influência no sentido dessa pessoa fazer uso do álcool, mas eu estou colocando no sentido da pessoa não saber lidar com certas questões. Então, para o existencialismo, o mais importante aí não é o explicar para a pessoa por que ela usa álcool. A ideia é justamente fazer com que eu ajude essa pessoa a se compreender nessa escolha pelo álcool. E fazendo isso, de uma certa maneira, a pessoa torna-se muito mais responsável por ela mesma, pela sua escolha. A responsabilidade, volto a dizer, parte a partir da própria consciência. Ou seja, a culpa é do outro, a culpa é da questão do álcool. Não, na realidade existe uma responsabilidade que cada um de nós, ou que a pessoa tem com ela mesma na sua escolha e o resultado dessa escolha. Então por isso que é importante, quando eu bato nessa tecla da responsabilidade, que a pessoa reconheça essa escolha, mesmo não sendo a melhor, mesmo não sendo a mais adequada. Por quê? Porque se ela reconhece que parte dela mesma, ela pode, a partir daí, fazer, ou pelo menos tentar fazer uma mudança. Se eu reconheço que eu faço algo de errado, ou algo que não é agradável, eu reconhecendo isso, eu posso fazer uma modificação. Eu não vou culpar A, B, C, D em virtude disso. Eu vou assumir a responsabilidade para transformar aquela situação. É claro que na questão do alcoolismo existem vários fatores aí que influenciam. A questão da química, a questão do álcool no organismo da pessoa, a questão dessa tolerância que vai aumentando, a questão da síndrome de abstinência. Isso tudo também afeta, influencia. E isso tem que ser trabalhado também. Daí a questão desse tratamento não ser apenas uma questão meramente fisiológica ou meramente psicológica. Na realidade é algo multidisciplinar. Vão ter aí psicólogos, clínicos, neurologistas, fisiólogos e por aí vai. Justamente para tentar aí auxiliar essa pessoa. O que acontece é que algumas pessoas, por questão mesmo de querer ajudar, mas muitas vezes imbuídas aí ou misturadas com de pena, acabam contribuindo para que essa pessoa possa assumir essa responsabilidade. É necessário que ela assuma essa responsabilidade justamente para o quê? Para ela poder fazer essa mudança. Por isso que o existencialismo ele vai sempre bater na tecla de que nós somos nossas próprias escolhas. A cada escolha que eu faço, eu estou mostrando quem eu sou naquele momento. A cada escolha que essa pessoa está fazendo por uma questão do álcool, ele está mostrando para ele mesmo o que ele está fazendo. Ou seja, dependendo dos fatores, se ele não quer assumir uma situação onde ele não está conseguindo se relacionar à situação problemática onde ele quer entrar, então ele vai fazer esse uso justamente para ter que se deparar, entrar em contato com essa dificuldade, achando que talvez ele não possa dar conta. Isso é um achismo. É preciso que a pessoa se experimente, é preciso que a pessoa possa justamente entrar em contato com essas situações e ver o que ela pode fazer. E não simplesmente achar ou pensar ou idealizar que na realidade, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não tenho essa capacidade toda porque o fulano consegue, mas eu não consigo. Isso é uma ideia. É preciso que a pessoa se experimente, é preciso que a pessoa de fato entre em contato com ela mesma e principalmente estabeleça essa relação com o mundo, mesmo nas dificuldades. A vida de cada ser humano ela não é linear. Todo ser humano tem aí seus altos e baixos. A questão não é manter a vida linear, até porque muitas situações que acontecem tá fora do teu parâmetro e fora do meu. Muitas coisas que você quer, mas que muitas vezes não são concretizadas. Algumas situações que você não gostaria de passar, mas que talvez esteja passando. E aí o que você vai fazer com isso?
A questão aí é o que você vai fazer com isso. Esse é o ponto do existencialismo. O que a pessoa quer fazer? Qual é a escolha que ela quer tomar? E ela tem que se responsabilizar por essa escolha. Mas é claro que dentro desse aspecto, dentro desse contexto do existencialismo, há necessidade dela ter ajuda também. Porque dentro dessa situação, ela muitas vezes sozinha ela não vai dar conta. É necessário aí, talvez por uma situação mais extraordinária, um medicamento. Pode ser utilizado dependendo da situação. Mas assim, o existencialismo ele sempre vai acreditar muito mais no enfoque, no foco da pessoa, do que propriamente na doença. Porque na realidade a doença ela vai surgir a partir da relação da pessoa com o mundo. A não ser que a pessoa já tenha vindo com uma doença geneticamente, aí é diferente, mas eu estou dizendo no sentido dela desenvolver, ou de uma questão genética de alcoolismo na família. Então, essa questão do alcoolismo é muito séria, tem aumentado bastante no mundo afora, e é necessário que de fato as pessoas possam ter um pouco mais de atenção nesse sentido, no sentido de poder perceber o que eu faço que eu preciso do álcool, ou o que eu deixo de fazer que eu tenho que precisar do álcool. Eu acho que essa percepção é muito importante para que a pessoa possa aí entender o que ela está fazendo com ela. Ela não é vítima do mundo. Eu faço isso por causa disso, mas eu estou usando álcool porque não estou conseguindo saber lidar com uma situação. Sim, mas o que te impede de lidar com essa situação? O que te impede de fazer alguma coisa? Não sei. Então vamos tentar descobrir junto o que é esse não sei aí. Para que tenha algum sentido para você, para que tenha algum sentido para a vida da pessoa. Mas eu acho que eu não sou capaz, não dou conta. Baseado em que isso? Isso pode ser uma ideia. Às vezes não é algo real. E a pessoa, ela acredita na ideia. É aquela história. A pessoa, ela vai ser aquilo que ela acha que ela é. Se eu acho que eu sou medroso, fraquinho, incapaz, com certeza a minha atuação ela vai estar pautada nisso aí. Eu nunca vou querer correr risco, eu nunca vou querer ser ousado, eu nunca vou querer dar grandes saltos. Por quê? Porque na realidade eu me vejo como uma pessoa inferior. Eu acho que eu sou isso aí, então eu vou me comportar de acordo com a visão que eu tenho. Então talvez aí na questão do alcoolismo esteja também por trás disso aí, misturado essas questões. E que é importante que a pessoa possa perceber que ela mesma ela pode dar conta sem precisar fazer uso de algo externo para que possa ampará-la. Ou para que possa, de uma certa maneira, minimizar a sua suposta incapacidade. Tá? Então, assim, é interessante a gente poder ter essa visão de que é necessário uma ajuda, mas que principalmente a pessoa ela precisa perceber que ela precisa dessa ajuda. E de uma certa forma, a escolha que ela está fazendo, que não deixa de ser escolha, eu volto a falar, não está sendo benéfica, nem para ela e nem para as pessoas à sua volta. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado aí do programa de hoje, que eu falei sobre alcoolismo. E vou deixar aqui o endereço da clínica onde eu trabalho aqui em Teresópolis, que é a Clínica Terapia Alternativa, que fica na Avenida Delfim Moreira, número 946, no centro, Teresópolis. Telefone da clínica 2742-9624. 2742-9624. Os meus contatos, caso você queira entrar em contato comigo, eu tenho o meu blog, que é Marlos Córdova Psi Existencial. Tudo junto, hein? Marlos Córdova Psi Existencial.blogspot.com/. O meu e-mail, solram, solram, @ig.com.br. Solram, solram, @ig.com.br. Meu celular 99635-6855. Repetindo, 99635-6855. Bom,